Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VGHF, né, o Hedge Fund da Valora. Mais um mês aí acompanhando este fundo. Deixa eu colocar aqui no relatório. Bom, o fundo encerrou o mês de agosto com o patrimônio todo alocado em 143 ativos, num total investido de 1,458 milhões. O fundo liquidou as suas operações de venda e recompra futura de CRIs, no total de 70 milhões. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa. Eu acho isso bom. Embora a parte de compromissada que o VGHF tinha era muito pequenininha comparada ao patrimônio, mas é sempre bom ir limando isso, ainda mais com o aumento de taxa de juros, né? Quem viu o vídeo do CPTS entende o que eu estou falando. O fundo gerou 0,9 centavos, no mesma linha do mês passado. Teve uma variação negativa de 0,3 por cota em função de marcação da carteira. Então, em relação às alocações do VGHF esse mês, ao longo do mês de agosto foram adquiridos um total de 60 milhões de ativos e vendidos 87,2 milhões, uma venda líquida de 26,8 milhões. E aqui ele fala das alocações da carteira valor e a carteira renda, né? O fundo comprou um total líquido de 17 milhões de posições da carteira valor, que é aquela carteira da parte dele que é menor na PL, mas que é uma carteira de giro. Especialmente em cotas de fundo imobiliário, e com esses movimentos a carteira valor passou a representar 36% ante a 33,8%. Então eles aumentaram um pouquinho a carteira valor, longe, assim, eles subiram, afastaram da ideia deles que é 70-30. Os movimentos mais importantes feitos no mês da carteira renda foram dentro da carteira de CRI, com uma venda líquida de 81 milhões, predominante ativos IPCA. Com isso, a carteira de CRI passou a representar 55% do ativo-alvo versus 60%, sendo 44% desses CRIs a CDI. E além disso, o fundo também adquiriu um total líquido de 36,9 milhões em cotas de fundo imobiliário dentro dessa estratégia renda. Então a carteira de renda passou a representar 63 ante a 66,2. Lembrando sempre que, pelo menos é o que eu entendo deles, eles colocam a estratégia 70-30, então eles se afastaram um pouquinho essa estratégia, mas é que eles colocam que é para melhorar o carrego do fundo no curto prazo, até porque eles precisam de rendimento, senão o rendimento vai cair. E aqui os dois ativos, né, que estão com problemas no fundo, que é o CRI Celina. Esse aqui eu não vejo, continua inadimplente, e esse aqui de fato eu não vejo melhora no curto prazo, porque as garantias são muito ruins, garantia de aval de empresa fora do país é muito ruim. Já o CRI, o Guaicurus, que o fundo executou as duas garantias, né, os dois imóveis, e a novidade para esse mês é que a gestora está em processo avançado de venda dos mesmos, ou seja, ele tem até uma chance de ter um ganho aqui de dinheiro, porque o valor de venda, na verdade, o valor da dívida, né, o valor do patrimônio é 137% superior. Então ele teria esses 37% a mais aí, obviamente, que vai depender muito do preço que ele vender. Por isso que eu sempre falo, pessoal, a garantia ela é boa no papel, que a gente tem que ver na prática, né? Então vamos ver se mês que vem eles colocam avançado, vamos ver quão avançado é isso. O fundo atingiu 406 mil cotistas, e aqui eles fizeram algumas informações novas no relatório, né, colocando alocação por estratégia, é bem legal isso, alocação de CRI por segmento, alocação de fundo imobiliário dentro da carteira valor por segmento e dentro da carteira renda, para mostrar essa diferença entre as carteiras aqui. Lembrando que o VGHF, de fato, ele é um hedge fund, tirando que ele não tem imóvel físico. Na verdade agora ele tem, né? Ele tem esses dois terrenos, mas ele tem ação, tem SPE, tem FDIC, é bem bacana, assim, ele tem uma estratégia bem interessante. Eu gosto bastante do VGHF, mas temos uma questão que eu preciso passar para vocês aqui já já. Então olha só, carteira dele de CRI, de FDIC, de fundo imobiliário, de ações, né, de empresas do segmento, e as SPEs, as participações em SPEs, que é praticamente imóvel físico. A participação na SPE não deixa de ser a participação dele em imóvel físico. IPCA, a carteira dele hoje é 55% IPCA, 9,77 de marcação, CDI 44,09, 3,73.
Aqui hoje, vejam que ele teve uma queda, né, de praticamente mais de 1 milhão na linha de CRI, que fez com que o fundo tivesse uma geração de quase 1,5 milhão a menos, 1,6 milhão a menos do que ele distribuiu. Então ele zerou reserva. Zerou reserva. Então, meus amigos, mês que vem, se tudo mais constante, ele deve reduzir o rendimento, porque não tem, eu não sei de onde que ele pode tirar esse aumento aqui, até porque nós temos deflação em agosto. Então ele tem isso de pesando também, embora a Selic tenha aumentado, e ele tem uma parte considerável em CDI. Vamos ver, né? A gente não sabe como que vai ser, mas de fato ele zerou o que ele tinha de reserva, ele usou tudo que ele tinha de reserva para poder manter os 9 centavos. Eu acho muito difícil ele manter os 9 centavos, mas vamos acreditar. Aqui as coisas novas, né? Alocação por estratégia, alocação de ativo-alvo, alocação de indexador dos CRIs, isso aqui já tinha, alocação de segmento dos CRIs, isso aqui é novo também. E aqui, essa aqui são novos, né? As alocações do segmento de fundo de imobiliário na carteira valor, que é a carteira de longo prazo, e a carteira de renda, não, desculpa, valor, que é de curto prazo, é de movimentação, é de renda, que é de longo prazo. Vocês vejam que a grande parte é em recebíveis, escritório aqui ele tem uma variação muito grande em termos de ativos. Que é a parte de estrutura, né? Que eles colocam, que na minha visão é 70-30, né? Renda e valor. Pessoal, e só tem mais um ponto aqui, que é o que me chamou a atenção olhando as movimentações, foi essa compra aqui. Eles participaram da emissão do Vigir, do VGIR, né, do VGIR, 15 milhões. Então, não sabe, assim, foi no período da emissão. Então a gente não sabe, eles não informam se foi no secundário ou não, mas tudo leva a crer que foi na emissão, e de um fundo da casa. Porém, o VGIR ele captou 300 milhões na emissão, e aqui foi 15 milhões, foi pouco. Se a gente for ver, dá 5% da emissão veio pro VGHF. Aí, isso aqui é um típico conflito de interesse. A questão foi uma ancoragem? Nesse valor pequeno, não sei. Aqui, o que eu sempre falo para vocês, e aí tem algumas pessoas que não insistem em se fazer de desentendidos quando eu falo dessa questão do conflito de interesse. A pergunta que a gente tem sempre que fazer, e não dá para ser respondida agora, esse valor aqui é a melhor opção que ele tinha para usar? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Esse era o melhor custo-oportunidade que ele tinha? No momento, utilizar esses 15 milhões era a melhor opção que ele tinha? Se era, perfeito, independentemente de ser da casa ou não. Agora, é estranho, né? O fundo participar mais uma vez, aqui entra mais uma vez a questão do conflito de interesses na Valora em relação ao VGHF. E aí, isso acaba dando razão para pessoas que falam que fundo de fundos e hedge fund, principalmente quando tem uma porcentagem grande de outros fundos imobiliários, que eles são os berços de ancoragem, ou seja, são usados só para ancorar os fundos da casa. Isso é muito ruim, de fato é muito ruim, porque perde credibilidade. Mas por outro lado, a gente precisa ver qual vai ser o retorno disso. Não dá para afirmar se isso é bom ou não, mas já partimos de uma certa desconfiança, e até pelo histórico que o VGHF tem disso. Lembrando daquela movimentação também de compra do... cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu esqueci qual foi o ativo. Foi acho que também foi do próprio VG. Na verdade, ele aumentou a posição. É o VGIR também. Ele aumentou a posição dele dentro desse mesmo fundo. Eu estava confundindo se era o VGIR ou o VGIR, é esse mesmo. Então ele aumentou a posição dele nessa emissão, que ele já tinha de cotas desse fundo, né? Então é isso, pessoal, assim, é um ponto de atenção. Ele pode fazer, tá dentro do regulamento, e aí entra aquilo que eu falei, inclusive, quando eles fizeram isso lá atrás, que eu fiz um vídeo explicando, que de fato eles têm razão, eles podem fazer isso. Cabe a você, antes de entrar, ler regulamento e ver se você concorda com isso ou não. Só que, se você... Aí eu volto a falar a questão do conflito de interesse. Se você não concorda com conflito de interesse, você está no mercado errado. Você não deve investir em fundo imobiliário. Simples assim, tá? Sempre se atentem a isso, tá? Que mais aqui? Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais nada aqui. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.